E Portugal, como nós sabemos, tem uma gastronomia rica e variada, principalmente pelo contacto que tiveram com outras culturas. Cada região tem as suas próprias características, refletindo assim uma grande variedade da paisagem e património às matérias-primas disponíveis e também à variedade dos usos e também dos costumes. Dizem em Portugal que, por exemplo, existem 1001 maneiras de confeccionar o bacalhau, e é verdade, é que o bacalhau acaba por ser uma das pérolas da culinária portuguesa. Como herança da época colonial, os doces portugueses utilizam grandes quantidades de açúcar. Já os ovos, que também são muito utilizados, foram herança das freiras na Idade Média, que engomavam as abas das suas toucas com claras de ovos e as gemas, para não desperdiçar, aproveitavam também para fazer os doces. Alguns dos pratos típicos do país: o bolinho de bacalhau, as padaniscas de bacalhau, o caldo verde, por exemplo, as ameijas de abelhão pato, temos também os famosos queijos, o queijo de azeitão, que não podemos colocar de parte, ainda o bacalhau à come-chá. Temos o bacalhau à Brás, o arroz de marisco, o cozido à portuguesa, o cabrito assado, os rojões, o leitão da bairrada. Aliás, que já saiu também da bairrada. Há outras zonas do país com muito bom leitão. A francesinha, aquela célebre francesinha que pelo menos todos nós já comemos, já apreciamos uma vez. Ainda as tripas à moda do Porto, o arroz de tomate, o arroz de feijão, enfim, tantos pratos fantásticos que o país oferece. A verdade é que cada um destes pratos acaba por estar identificado a cada uma das regiões do país. Quando falamos de Santarém, e agora vou falar com a minha própria experiência, quando falamos de Santarém, tenho alguma dificuldade, e quando amigos meus de outras zonas do país me confrontam com esta questão, quais é que são os pratos típicos da tua região? Quando eu falo do concelho, eu tenho aqui alguma dificuldade em defender os pratos. Acabo sempre por me defender com os doces tradicionais, o celeste, o arrepiado, o almester. Portanto, acabo por me defender ligeiramente com os doces, passando ao lado do peixe do rio, que também por experiência própria não sou um grande adepto, mas quando falo em Santarém, quando falo no concelho, pratos típicos, acabo por me lembrar sempre do peixe do rio, e depois pouco sobra. Não é assim? Não é assim, Paulo. Efetivamente, nós, a este nível da tradição, que não tem que ver exclusivamente com o aspecto gastronómico, mas sobretudo com tudo aquilo que é a nossa cultura tradicional, assentamos quase sempre em estereótipos. E para contextualizarmos e aprofundarmos a informação sobre cada um destes temas, necessariamente temos que fazer um exercício de desconstrução, perceber como é que se chega à eleição de um determinado prato que seja típico ou característico de uma determinada região. E é evidente que nós percebemos que sempre o mercado, condiciona o afunilamento em relação àquilo que é a matriz identitária de uma qualquer região. Pretende-se assim, naturalmente, que a sopa da pedra seja um prato exclusivo de Almeirim, como outros pratos possam ser típicos de outras regiões. Sendo certo que antigamente o povo de cada região comia aquilo que a natureza dava na sua região. Porque, naturalmente, se estamos a recuar algumas gerações atrás, temos de ter em conta que não havia grandes lojas, não havia grandes superfícies, não havia a importação e a exportação de produtos alimentares, de géneros alimentícios, não havia inclusivamente redes de frio, não havia frigoríficos, não havia arcas frigoríficas para poder provisionar todos os géneros que fossem necessários para fazer a confecção dos alimentos. Daí que aquilo que ocorria é que no tempo próprio da natureza se confeccionavam os pratos daquilo que a horta dava da própria natureza. Somos uma área que de facto acabava por se dedicar muito à agricultura. Vamos ser seguramente, e vamos perceber que somos muito ricos. Somos muito ricos na alimentação.
Pois, efetivamente, porque o próprio Ribatejo é, do ponto de vista etnográfico, uma região repartida em 3 grandes zonas. A Charneca a sul, a zona de Alzíria, a borda d'água, nas margens do Rio Tejo, e depois a região do Bairro, a norte do Tejo. E as características geográficas, sociais, económicas, culturais, têm tudo que ver, efetivamente, com a gastronomia. Quase eu poderia fazer o desafio de diz-me o que comes, dir-te-ei quem és. Porque, efetivamente, quando nós vamos analisar aquilo que era a comida dos nossos antepassados, nós podemos saber qual era a sua vivência, qual era o tipo de agricultura que eles faziam. E a zona do Bairro é uma zona de minifúndio, onde praticamente cada família tinha uma pequena parcela de terreno à volta da sua casa, onde fazia a agricultura para todo o ano. E tinha o quê? Tinha algumas oliveiras para lhe garantir o azeite, tinha algumas videiras para lhe garantir o vinho ou a água-pé, tinha cultura de cereais, sobretudo de sequeiro, o grão, o feijão, o xíxaro, tinha depois a batata, tinha as couves, tinha as cenouras, tinha os tomates, as cebolas, tinha os alhos, tinha aquilo de que precisava para fazer, efetivamente, a sua alimentação ao longo do ano. Depois tinha também a criação, tinha umas galinhas, tinha uns coelhos e tinha um porco. Em regra, todas as famílias matavam pelo menos um porco por ano. E essa carne do porco tinha que dar quase para o ano inteiro. Daí que, como não havia frigoríficos nem arcas, utilizava-se a salgadeira. A salgadeira era, como o próprio nome diz, uma caixa de madeira com sal grosso, onde se punha a carne de porco, que com o sal a conservava e não a estragava. E por isso, durante muitos meses depois da matança, se podia comer a carne de porco. E comia-se com muita parcimónia, porque, ao contrário de hoje, as sopas que eram sopas de carne, eram sopas com sabor a carne e muito pouca carne. Depois havia também o fumeiro. Todas as casas tinham necessidade de ter uma chaminé, porque não havia fogões a gás nem elétricos, era tudo feito a lume de lenha, e, portanto, aquilo que acontecia é que nos fumeiros tinha também a capacidade de depois secar e enfumar os próprios chouriços, as farinheiras e os negros. Ora bem, um bocadinho de chouriço, um bocadinho de negro, um bocadinho de toucinho, dava para fazer uma sopa de carne que, no fundo, quase ninguém comia daquela carne porque ela era muito pouca. Mas dava um paladar à sopa que levava couves, levava batata, levava grão, levava feijão, eventualmente, um bocadinho de massa se houvesse, e tudo aquilo misturado dava uma sopa fabulosa. É evidente que quando nós falamos da sopa da Pedra de Almeirim, temos que ter a lembrança de que a sopa da Pedra de Almeirim é uma sopa moderna, não é uma sopa antiga. Há uma história associada ao Bento, ao frade, que foi de porta em porta pedir umas coisas quantas para fazer, digamos que a sopa da pedra maravilhosa. O que é verdade é que isso no espírito representa aquilo que fazia o povo com a sua pobreza. Ia para variando as sopas, hoje punha um bocadinho de feijão, no outro dia punha um bocadinho de batata, sabia bem, no outro dia punha um bocadinho de couve e assim se iam inventando comeres, porque a natureza de facto dava sempre o mesmo. A inventiva das mulheres, normalmente, que eram as mulheres que eram quase sempre as cozinheiras, é que fazia com que a comida fosse tão apetitosa. Do quase nada fazia-se muito. De qualquer forma, e antes de falarmos dos diversos pratos que são característica aqui de Santarém, por que raio é que se fala apenas da açorda de sável, da fataça na telha, da sopa de peixe do rio e não se fala desta riqueza gastronómica? Alguma coisa está a ser mal conduzida ao longo destes anos? Não, quer dizer, o turismo, sobretudo o turismo, quando aponta o seu foco em determinadas coisas, falo com uma promoção muito grande e, naturalmente, cria no imaginário do potencial cliente gastrónomo aquilo que ele vai à procura em determinado concelho. Quando nós ouvimos falar em Buxo ou em Maranhos, por onde é que estamos a pensar? Sertã. Quando ouvimos falar em Leitão, por onde é que estamos a pensar? Bairrada. Quando ouvimos falar em tripas, por onde é que vamos? Porto. No entanto, esses comeres há em todo o país. Porque se a realidade era a mesma, se a terra dava a mesma coisa, os condimentos eram os mesmos, cada terra tinha efetivamente os mesmos comeres. É claro que a açorda de sável, o sável frito, o ensopado de enguias, a caldeirada de enguias, só há onde há rios.
Antigamente, agora fazem-se as aquaculturas e, portanto, agora há em qualquer sítio. Mas antigamente, só onde havia rios é que se fazia esse tipo de comeres. E, portanto, isso era a exceção, era mais fácil de promover. Porque as sopas camponesas há em todo lado. A possibilidade de, a partir da sopa de couve com feijão, se fazer o mangusto ou requentado, é possível de fazer-se em todo lado. As migas é possível de fazer-se em todo lado. À sorda, onde sobra pão, o pão duro que já não se come, aproveita-se para fazer a sorda. Até há um ditado popular que diz que quem não tem pão come a sorda. Portanto, há aqui assim, digamos que em torno daquilo que era possível obter, podia-se fazer uma grande diversidade de pratos. E por isso, quando se diz que os pratos típicos de Santarém, por exemplo, é a sorda sável e a fataça na telha, quase que não vende mais nada, está-se a esconder tudo o resto que é imenso. Porque depois entramos, para além das sopas, entramos nos guisados, entramos nos coelhos no coelho a caçador, entramos nos ensopados, também ensopados de cabrita, ensopados de borrego, onde os havia. Entramos no aproveitamento das tripas, da cachola, que eram aquilo que, quando se matava o porco, normalmente era tratado à parte, não ia para a salgadeira porque não tinha capacidade de se preservar por muito tempo, e então isso fazia com que os molhinhos de carneiro, as tripas de porco, o bucho, a cachola, pudesse fazer pratos em toda a região do Ribatejo. Porque é claro que onde se matava porco havia a cachola e havia as tripas e havia tudo isso. Porque é que isso não é um prato típico? Porque nunca foi efetivamente aproveitado para se fazer a sua promoção. Agora, que existia. Antigamente o povo, quando não tinha, enfim, as famílias eram muito numerosas, não havia dinheiro para comprar coisas, nem havia a capacidade de comprar porque não havia quem vendesse. Aproveitava-se inclusivamente aquilo que a natureza dava, como por exemplo as ervas que a natureza oferecia, como por exemplo os cardos, as vessas, os agriões, os arelhos, que é uma espécie de alho francês que eram guisados com batata e com bacalhau, os saramagos, as cagarrinhas, enfim, tudo isso era usado no nosso Ribatejo, porque era aquilo que dava. As sopas aromáticas do Alentejo, com todo aquele tipo de paladares magníficos, são porque de facto a natureza alentejana proporcionava, digamos que a existência espontânea desse tipo de ervas aromáticas. E, portanto, em cada região isso fazia. Nós aqui na nossa região temos também o arroz de feijoca com entrecosto. Temos também temos as galinhas que se podiam fazer de cabidela. A cabidela não é só do Minho. Antigamente as pessoas aproveitavam o sangue. Quando se matava em casa, aproveitava-se sempre o sangue da galinha ou do galo, e tudo isso dava para fazer depois a cabidela. Quando falamos hoje em cabidela, pensamos que a cabidela é exclusivamente do Minho. E não, é todo o país. Está aqui também. Há em todo lado. Portanto, nós temos, de facto, uma grande panóplia de pratos que poderíamos, efetivamente, aproveitar melhor e que poderíamos também, de alguma maneira... Aliás, aquelas espetadas em pau de loureiro, por exemplo, que são fantásticas, tanto de carne de boi como de novilho, não é? Sim, as espetadas foi um aproveitamento que se fez porque o loureiro empresta um paladar à carne quando está a ser cortada. Os rojões são cortados, são enfiados no pau de loureiro, o pau de loureiro é posto ao lume, como tem a carne não arde, porque a carne protege o pau de loureiro de ser queimado, e a carne vai-se rodando e vai grelhando e tem um sabor depois magnífico. Portanto, há muitas coisas simples que se podem fazer e que não têm, de facto, esse aproveitamento que têm. Depois, há que ter em conta, naturalmente, que a riqueza que existe maior na culinária tradicional é a inventiva de quem cozinha. Por exemplo, a massa a barrão. Massa a barrão é um prato também tido como típico. Ora, a massa a barrão é uma das coisas mais simples de fazer, porque como se chamava antes deste nome mais pomposo, era massa com batatas e bacalhau. Portanto, aquilo é a massa massa com batata e tomate, depois leva um bocadinho de bacalhau quase só para dar o paladar, e depois havia quem pusesse um bocadinho de ovo a escalfar, um ovo escalfado e tudo isso, que enriquecia mais a massa a barrão. Mas muitas das coisas acontecem assim. O bacalhau, por exemplo, não era tão caro como hoje,
Inclusivamente, a Primeira República havia, digamos que, a promessa de que o bacalhau deveria ser a pataco. Portanto, deveria haver muito bacalhau, porque estávamos numa altura em que havia muita pesca de bacalhau na Groenlândia e na Terra Nova, e, portanto, a partir daí, o bacalhau era seco. Como era seco, podia conservar-se muito tempo e era utilizado com muita parcimónia, porque era quase exclusivamente para dar paladar ao comer. Não havia uma posta de bacalhau para cada elemento da família. Havia um bocadinho de bacalhau, porque o que havia era quase só para dar paladar. Inclusivamente, na massa a barrão, muitas vezes utilizava-se a parte do rabo do bacalhau, porque é uma zona que é mais salgada, e empresta esse paladar à sopa, porque no fundo aquilo é quase como se fosse uma sopa, e não se comia quase bacalhau. O que se comia era massa, batata e tomate, porque era aquilo que era mais fácil de se conseguir. O bacalhau, apesar de não ser tão caro na altura, era caro. Depois havia as sardinhas, também antigamente eram baratas, e andava o sardinheiro terra em terra a vender, e as sardinhas também podiam servir de conduto para acompanhar alguns pratos. Depois havia as favas que podiam ser feitas secas ou verdes, podiam ser feitas em sopa ou guisadas, e portanto havia aqui muito prato que de facto hoje não estão digamos que tipificados, ou não estão patrimonializados como poderiam estar, mas era aquilo que os nossos antepassados comiam no seu dia-a-dia. Mas é urgente haver aqui uma mudança. O Festival Nacional de Gastronomia, que aconteceu recentemente em Santarém, que promove as diversas regiões do país, neste caso aqui também com um olhar para a região do Rio Batejo, a verdade é que nada disto foi promovido, por exemplo, nesta edição e nas edições anteriores do Festival Nacional de Gastronomia. É uma lacuna. É uma lacuna, ou não é, porque mais do que lacuna, eu penso que seja um projeto. Mas uma montra é uma montra. Montra serve para dar a conhecer um conjunto de objetos que estão naquele estabelecimento comercial ou naquela região. Sim. Eu penso se não tivermos uma boa montra, é mau. Sim, eu penso que nós hoje, quando falamos num festival de gastronomia, que começou por ser, não só de Santarém, a maior parte daqueles que acontecem no país, começou por ser para promover a comida tradicional, hoje está diametralmente oposta a isso. Porque hoje, quando vemos os pratos gourmet que são promovidos nos festivais nacionais de gastronomia, é uma ofensa àquilo que o povo comia. Aliás, essas imagens que andam a aparecer em restaurantes que são Michelin, que recebem... Cozido cabe num pires, custa 125 euros. Qual é a visão do Luís Germenos? É uma ofensa. É uma grande ofensa às nossas tradições, às tradições é. Às tradições é. Aquilo que é a comida tradicional. Podiam chamar outro nome, não é? Agora, se fizerem... Ou deveriam chamar outro nome. Claro. Se fizerem um festival de culinária gourmet, tem o seu tempo, tem o seu espaço. Eu não sou contra a evolução das coisas. Agora, gosto é de separar as águas. Um festival de gastronomia tem que ter a componente tradicional, porque quando nós vamos a uma determinada região, não é para comer aquilo que podemos comer à porta de casa. Se nós queremos ir comer uma boa caldeirada a Nazaré, certamente que eu não o consigo comer aqui em Santarém. Agora em Santarém há caldeirada, mas não é igual à da Nazaré. Se eu quiser comer bom peixe, se calhar vou a Sesimbra. Se calhar não vou a Gouveia. Mas se eu quiser comer cabrito, não vou a Sesimbra. Portanto, cada terra, apesar de tudo, tem a sua potencialidade, as suas características. E um festival de gastronomia deveria assentar, efetivamente, na capacidade de evidenciar essas diferenças e de promover aquilo que é específico de cada uma das regiões. Luís Germenos, outra questão oportuna para esta conversa e nesta altura. Santarém tem espaço para criar aqui um outro festival, que não seja um festival nacional de gastronomia, que tem garantidamente o seu valor, mas um festival que possa essencialmente mostrar a todos, mostrar ao país, a todos os visitantes, aquilo que de melhor nós temos. Afinal de contas, somos uma região tão rica e não o fazemos. Está na altura? E há aqui um potencial de mercado para isso? Eu penso que Santarém, aproveitando até as magníficas condições que tem na Casa do Campino, pode fazer mais do que um festival por ano. O Festival Nacional de Gastronomia tem o peso que tem e, portanto, impõe-se a todo o país, porque é, digamos que, o maior evento que há nesta área,
e foi pioneiro e foi pai e mãe de muitos outros festivais que há pelo país. Agora, havendo a estrutura, havendo a capacidade, haver já a experiência de saber realizar, há que potenciar aquela estrutura e poder efetivamente fazer ao longo do ano mais festivais, inclusivamente festivais de concelhios. Os festivais onde, por exemplo, as associações possam ser estimuladas a representar a sua aldeia, a sua freguesia. Penso que isso é possível. Não tem custos de organização muito grandes e o nosso povo gosta muito de comer. E certamente que qualquer iniciativa que seja feita neste sentido tem sempre um sucesso garantido. E depois é a possibilidade de recuperarmos coisas que estão a cair no esquecimento, porque é evidente que hoje a maior parte das famílias dos centros urbanos vão comprar o que existe no mercado, fazem a comida mais rápida porque trabalham e têm que fazer a confecção dos seus alimentos, não fazem como faziam os antepassados e, portanto, tudo aquilo que nas aldeias ainda é prática corrente tende a desaparecer. E, portanto, há dois caminhos que pode fazer-se. O primeiro é registar para não esquecer. Isto é fundamental que se faça. E o segundo é mostrar para promover, para valorizar. Porque depois temos aqui, efetivamente, um ponto de partida muito grande ao nível da valorização da nossa oferta turística, porque temos uma panóplia de coisas que podemos oferecer nos nossos restaurantes e com garantia de muita qualidade. Hoje, por exemplo, temos o Festival de Gastronomia que temos, mas quem vem a Santarém vem exatamente à procura de quê? O que é que Santarém pode oferecer aos turistas que venham de fora que seja típico? É difícil encontrar. Portanto, houve aqui umas iniciativas em anos anteriores, o Festival do Magusto, do tomate, azeite e alho. Acha que foi uma mais-valia para o Conselho? São positivas porque valorizam essa oferta, mas são quase inconsequentes, porque fora esse período não há mais nada. E só há ao nível de alguns restaurantes. Eu penso que a restauração em Santarém teria a ganhar se porventura houvesse alguns festivais na própria Casa do Campino dedicados a essa temática, a esses pratos, ao rio, ao azeite. A dieta mediterrânica está na moda, vale a pena apostar nisso, porque isso iria constituir a tal montra, o tal chamariz para, fora de Santarém, se saber o que é que se pode encontrar em Santarém. Mas é evidente que depois tinha que haver o compromisso por parte dos empresários da restauração de que nas suas cartas tinham que ter esses pratos. Porque se o turista chega aqui e só encontra o bitoque, só encontra o bife às lá vezes é mais fácil casa, fazer umas febras, não é? É evidente que não consegue ganhar essa aposta. Ora, para terminarmos esta conversa, que é fantástica, aliás, eu estou cheio de apetite. A esta hora, doces tradicionais, também somos muito ricos nos doces conventuais. Somos. É evidente que quando se fala em Santarém, vêm os celestes, vêm os deliciosos celestes. Que é pena hoje não estarem aqui 2 ou 3. É verdade, comiam-se. Mas eu prometo no sábado. No sábado, daqui a 2 dias, vamos ter os arrepiados de Almoster, que é uma pena estarem quase em vias de extinção, porque diversas razões, nomeadamente legais, tendem a que o celeste quase desapareça. Temos depois o pampilho, que é também um doce mais moderno, não tem tanta tradição, mas está muito identificado com Santarém e também sai muito bem. E depois temos efetivamente o arroz doce, temos o leite creme, temos esse tipo o pão de ló, que também não é só de alfeizerão. Também há pão de ló aqui em casa, nas nossas casas fazia-se sempre o pão de ló pelas festas, porque era um bolo que não era caro e era fácil de fazer. Pelos casamentos havia sempre as ferraduras com bom sabor a limão. Se nós formos a um restaurante não encontramos quase nada disso. Porquê? Porque é mais fácil ir à loja e comprar já feito o instantâneo, que não tem nada a ver com aquele que é de facto feito de acordo com o receituário tradicional e feito naturalmente com a experiência que as nossas mães, as nossas avós tinham de o fazer. Portanto, há ainda muito caminho para percorrer. Assim, quem esteja a operar no mercado, os empresários de restauração e quem tem a obrigação de promover, as entidades de turismo, a Câmara Municipal através do seu pelouro de turismo, a entidade regional de turismo,
Todas estas entidades, se derem as mãos, conseguem de facto fazer muito mais e melhor pela culinária tradicional ribatejana. Portanto, sem ninguém nos encomendar, nós fizemos aqui o trabalho de casa, que é de facto trazermos à conversa, e é quase um serviço público, ou é um serviço público, trouxemos aqui esta conversa para a antena. Mas há muito para fazer. Quem está a ouvir esta conversa, entidades responsáveis pela região, atenção que há aqui uma panóplia de trabalho. Há muita coisa a fazer. E será talvez um passo a dar para o sucesso da região. A este nível, o que era fundamental era que se estimulasse o registro, porque as senhoras de idade que fazem tendem a desaparecer pela lei da vida. E se corremos esse risco. Corremos esse risco. E se não formos a tempo fazer a pesquisa, a recolha, perdemos essa informação. Eu, por exemplo, costumo ir às quartas-feiras a uma tascazita que existe à saída de Valcavalos, comer cachola, que é feita por uma senhora que tem 80 e tal anos. E aquilo é uma coisa primorosa. Eu, se chegar 1:45, já não tenho almoço. Porque aquilo, ao meio-dia, começa a servir e desaparece num instante. Porque vai lá muita gente, porque é bom. Portanto, primeiro o registro, depois a promoção e depois, naturalmente, o fazer com que os restaurantes tenham nas suas cartas esse tipo de alimentação. Mas não é preço turístico, é preço corrente. Porque, em regra, o tipo de condimentos que são exigidos para fazer estes pratos até são do mais barato que existe. Não é preciso nada de luxo. Há uns anos havia nos hotéis e nos restaurantes aquilo que era convencionado ser a carta normal e depois a cozinha internacional. A cozinha internacional era para o turista que viesse do estrangeiro e que não se identificasse com a maneira de comer do país, tivesse alguma coisa para comer e não morrer à fome. Mas isso é igual em todo o mundo. Agora, aquilo que nos define, que nos pode valorizar, é aquilo em que nós somos diferentes. E temos qualidade para assumir essa diferença. Portanto, aqui não há lugar para os tais cozidos à portuguesa e feijoadas. Não pode haver. Isto tem o seu produto. O sushi tem o seu mercado, tem os seus clientes. Os gourmet, os Michelin, têm os seus mercados. A cozinha de inovação tem o seu espaço. Agora, que não misturemos tudo no mesmo saco. E que, em vez de afunilarmos tudo para a modernização e deixar cair aquilo que era antigo, criemos diversas faixas de mercado para que toda a gente possa vender e toda a gente possa comprar. Até porque temos aí uma boa oportunidade. Aliás, o município de Santarém está de facto com a intenção de trazer para Santarém precisamente a gala da apresentação ibérica do Guia Michelin. Sim. Poderia ser aqui uma oportunidade única em juntar também aqui a riqueza da nossa... Pode ser o clique. Às vezes é preciso um clique, e é o clique que faz pela diferença. Pode ser o início, não é? Eu sou a favor do Michelin porque o Michelin distingue a qualidade. Agora é evidente que o Michelin é para uma minoria, e é para uma minoria. Porque, por exemplo, há um restaurante Michelin em Barcelona, onde eu, se quiser lá ir almoçar, tenho que marcar quase com 1 ano de antecedência. E pago uma fortuna. É claro que não vou lá, não é? É de morrer sem lá ir. É mais fácil ir a Val de Cavalo. Exatamente. Agora aqui perto, onde houver coisas antigas e boas, estou lá batido. Muito bem. Lúcio Hermenos, um grande abraço. Muito obrigado. Do bem-estar. E até sábado, lá às 10 da manhã, não é? Este sábado não. Este sábado não, porque estarei em Leiria num congresso de folclore, no outro. Muito bem. Sábado. Um grande abraço, obrigado, bem-aja. E até uma próxima oportunidade, Lúcio Hermenos aqui, com a tradição da gastronomia portuguesa que, afinal de contas, e quando se fala na região de Santarém, tem tanto para oferecer, há apenas que fazer uma maior divulgação, ou pelo menos tentar o registro e a recolha e recolher o mais rápido possível. Corremos o risco de que, de facto, essas tradições... Há um ditado oriental que diz que cada velho que morre é uma biblioteca que arde. E nós, em relação a isto também, cada pessoa idosa que sabe cozinhar e que morre, leva consigo o seu livro de cozinha. E nós ou o transcrevemos antes desse momento, ou perdemos-lo para sempre. Um grande abraço. Obrigado. Até uma próxima.